Na nossa aula passada de filosofia, nós vimos por que a gente estuda filosofia, né? Qual que é a importância da filosofia? Que seria discutir as coisas, trazer uma reflexão sobre o que acontece no nosso dia a dia e questões filosóficas, por exemplo, o que é ser feliz, o que é necessário para ser feliz, o porquê que a gente chegou aonde chegou. Então, isso tudo vem da filosofia, desse debate do que acontecia e o que tem que acontecer, né? Então, esse início, de filosofia e sociologia, eles se aproximam muito, porque eles trazem muitas questões da Grécia. Por exemplo, lá em sociologia, a gente vai ver o conhecimento mítico, que é justamente esses conhecimentos fantasiosos, alegóricos, ou seja, alegoria e fantasia quer dizer a mesma coisa. E aí a gente vai passar desse conhecimento alegórico, que seria essa mitologia, para o conhecimento racional. Então, a gente tem a passagem do mito para o logos, do mítico para o racional. E por que isso aconteceu? Aonde isso aconteceu? A filosofia surgiu principalmente nos debates feitos em praça pública na Grécia. E aí a gente vai ver mais adiante, mas a gente já traz isso dos nossos conhecimentos passados, que a Grécia foi o berço da democracia. E quando a gente fala de democracia da Grécia, apesar de ser diferente da nossa democracia, a gente tem esse debate em praça pública. E esse debate em praça pública vai fazer com que vários filósofos, vários pensadores, várias pessoas busquem se aprofundar mais nas questões. Então, eles já não aceitam mais, por exemplo, que uma onda maior seja a ira de Poseidon. Então, eles vão buscar a explicação disso. Então, a gente tem que lembrar alguns nominhos. Vamos lá? A gente tem o mito, que seria a alegoria. A gente tem o logos, que seria o raciocínio, o racional. A gente tem a physis, P-H-Y-S-I-S. O que seria essa physis? Seria a natureza, ou seja, a realidade. Então, eles vão buscar, eles quem? Os principais filósofos da época, que nós vamos estudar também, que são os pré-socráticos, que trazem a arte, ou arque, do jeito que vocês quiserem chamar, que logo mais terá descrição aqui no nosso texto de apoio, que seria a substância principal. Então, eles partiam que a realidade, que a filosofia sempre vai ter um ponto de partida, sempre vai ter uma substância primordial. Mas então, por que a gente está só entrando assim e sempre fala assim, vai aprofundar mais? É porque é tão amplo que a gente vai por partes. Então, o que a gente tem que saber? Que a passagem do mito para o logos, do alegórico para o racional, surgiu na Grécia, principalmente em praça pública, a partir dos debates que as pessoas faziam em praça pública sobre questões cotidianas. Então, eles queriam buscar explicações racionais. Mas isso quer dizer que foi de um dia para a noite, então eu não acredito mais em mito, agora eu só acredito no racional. Não. Assim como toda passagem ela é demorada e sempre tem uma mãozinha puxando ali, eles começam a explicar as coisas através da racionalidade, da ciência, e aí a gente tem que lembrar que é a ciência da época, do que eles acreditavam, mas que sempre tinha uma pontinha ali de mitologia, de tudo. Mas então, relembrando, a gente tem a passagem do alegórico para o racional, do mito para o logos, aonde os filósofos em praça pública na Grécia sempre buscavam explicar coisas cotidianas. E essas coisas cotidianas, a realidade, a natureza, vem com o nome de physis, e essa substância primordial, que seria o princípio da realidade e do que eles estavam querendo explicar, se chamaria arque. E aí a gente vai adiante,
aprender quem são esses pré-socráticos, o que cada um queria dizer e cada vez mais entendendo por que a Grécia, na filosofia, ela tem uma importância ímpar, porque dali surgiu e dali se espalhou, certo? Mas nós vamos devagarzinho. Qualquer dúvida é só me chamar no privado, que eu estou à disposição de vocês, tá bom?